Olá, estamos iniciando mais um O Tema é Direito. Eu convido hoje para conversar conosco o professor Márcio de Souza Bernardes. Ele é professor aqui na Unifra, leciona Direito e Cidadania e também leciona a matéria de Direito Ambiental. E é doutorando e está trabalhando num tema muito interessante, que é exatamente sobre essas questões, não diretamente, mas que envolvem o momento político-social que estamos vivendo. Professor Márcio, seja bem-vindo. Obrigado. E, então, para nós darmos o start, não é? Na sua visão, que está trabalhando sobre... O tema mesmo do seu doutorado é sobre a volta ao senso comum? Como é que é? Não. Eu estou trabalhando, na verdade, a reinvenção do comum. A reinvenção do comum. Isso. A reinvenção do comum. Digamos assim, qual é o abstract desse O abstract, tá bom. Primeiro, uma satisfação imensa estar participando desse programa. Eu tenho assiduamente, sempre que estou na frente da TV, acompanhado os debates e Blattes, tu estás de parabéns, a Unifra também. Tem sido muito proveitoso, né? Tenho certeza que para toda a comunidade. Bom, curiosamente, como eu te falava antes, o meu tema ele abrange justamente isso que nós estamos conversando, de certo modo. O título da minha tese, do meu projeto de tese, apresentado na Universidade Federal de Santa Catarina, é justamente a reinvenção do comum, uma análise das alternativas contra-hegemônicas latino-americanas, né, a partir do que eu chamo de uma epistemologia do Sul. Né? Professor Boaventura Sousa Santos, de Portugal, já tem trabalhado nesse tema, né, de remodelar o que a gente chama de epistemologia, que para os países que foram colonizados acaba sendo uma forma de fazer ciência, uma forma de ver o mundo e sentir o mundo que vem da Europa, eurocêntrica. Então eu trabalho com esses recortes. O meu tema ele está dentro de uma linha de pesquisa chamada Ecologia Política e Direito. Portanto, o que eu pretendo analisar é como se formam esses espaços de reivindicação do comum, do direito do comum. Não é o direito comum, Sim. É o direito do comum. Ou seja, em que ponto nós conseguimos ter esses contatos políticos, sociais, entre toda a diversidade que existe na sociedade. Eu poderia dizer que a nossa sociedade, ela é uma sociedade que nasceu estatal antes de... Quer dizer, nasceu o Estado antes da sociedade e que, por essa razão, em especial no Brasil, nós temos um governo que é dissociado do sentimento comum, por assim dizer, do pensamento comum da comunidade, que não se vê representada no governo. Isso que está acontecendo hoje é a eclosão de um movimento que vem há 500 anos acontecendo? Em certa medida, sim. Eu acho que é interessante esse ponto de partida para começarmos a analisar. Até porque dentro do direito, né, quando a gente está lá nos primeiros anos da faculdade de Direito, os professores nos dizem o direito sempre existiu, a sociedade sempre existiu, né, o Estado Sim. sempre existiu. E, na verdade, não foi bem assim. Se a gente analisar do ponto de vista filosófico, essa é uma construção que começa na sociedade moderna, né, o que a gente chama de modernidade. E isso vai começar ali pelo século XVI, XVII. Ali que se constrói todo esse aparato, eu diria, jurídico-político, né, e ideológico, obviamente, porque ele se constrói dentro de um tipo de sociedade que é a sociedade capitalista, né, e que, portanto, obviamente, reproduz esse discurso. Mas o que eu acho interessante analisar é justamente essa questão. Lá no século XVII, mais ou menos, o Hobbes, Thomas Hobbes, que nós trabalhamos seguidamente, ele propõe a construção do Estado, a partir do que ele chama de Leviatã, tem a obra Sim. chamada Leviatã, como um contrato, né, estabelecido entre o povo. Ou seja, o povo seria um corpo uno. Né? Teoricamente, o povo construiria isso num comum acordo. Isso. Mas, na mesma época, nós temos um interlocutor que é pouco explorado, principalmente dentro do direito, um interlocutor do Hobbes, naquele mesmo período, que é o Spinoza. E o Spinoza era combatente a essa ideia de povo. Ele trabalhava com a ideia de
Hoje alguns autores trabalham de multidão, ou seja, dentro daquilo que nós construímos como povo, como se todos tivéssemos o mesmo senso comum, nós temos diversas formas de vida, de ver o mundo, de construção social, de perspectivas de vida diferentes, né? E acho que o Spinoza é um autor privilegiado nisso, porque ele vai trabalhar justamente a ideia de multidão, então. Nós temos uma potência na sociedade que advém da multidão. Não quer dizer que essa multidão seja una. Dentro dela existem divisões, né? Numa conversa assim mais leiga, nós podemos dizer que na multidão estão todas as diversidades. Exatamente. E que através de uma legislação única nós não atingimos a todas as diversidades. Não, jamais. Na verdade, a legislação que a gente constrói na sociedade moderna, ela é partidária de um tipo de visão de mundo, né? E isso é muito claro. E por isso que nesses movimentos hoje, nós podemos ver uma certa crise da representatividade, em certo aspecto. Mas a gente tem que questionar, representatividade de quem? Para quem? Né? Eu tenho visto muito nas redes sociais e nas conversas e mesmo nas ruas que a gente tem vivenciado agora todo esse movimento, a reivindicação de que o povo está na rua, de que o gigante acordou. Esses movimentos eles ocorrem desde o início da modernidade. Sim, né? Sim. Ora são suprimidos ou abafados com mais violência, ora eles aparecem de uma forma mais explícita na sociedade, mas eles sempre tiveram aí. Eu tenho, por exemplo, movimentos sociais organizados há muito tempo. Vou pegar o caso específico do Brasil, nós temos um movimento negro, um movimento de defesa dos direitos homossexuais, nós temos o movimento do Sem Terra, né? Que dentro do próprio movimento Sem Terra nós temos diversas diversidades. O movimento da moradia. Então, a gente começa a ver que existem várias agendas, vamos dizer assim, várias pautas que estão em jogo, né, nessa discussão. E que, obviamente, elas são instrumentos, essas pautas são instrumentos de pressão daqueles que, entre aspas, nos representam. Né? O que me parece que no momento é que todas estas vertentes saíram à rua ao mesmo tempo, postulando, inclusive, coisas diferentes, mas dando volume à movimentação. Uhum. Exatamente. Essa que é a grande questão de hoje. Talvez seja por isso que muitos políticos não estejam conseguindo responder ou entender o que está ocorrendo, né? É um movimento de multidão. E esse movimento que vai surgindo e que não tem aparentemente um líder, né? Ele tem que ser compreendido justamente como ele é, diverso, e um movimento de disputa. A grande vantagem que eu vejo nisso tudo é que é um movimento de politização, seja de que vertente for da sociedade. Se eu puder chamar de direita e esquerda, como ainda são conceitos usuais, da direita mais extrema à esquerda mais extrema, nós temos uma série de pautas, mas todas elas convergem numa certa questão de mudança, né? Todas querem mudar por um lado. Então é um espaço de disputa. Todos querem mudar. Mas há divergências no mudar como. Mudar como e para quê. E para quê. Exatamente. E isso é muito interessante também nesses movimentos. Então, quando eu vou trabalhar a reinvenção do comum, eu estou postulando, ou estou me jogando, vamos dizer assim, nesse problema que me parece bastante complexo. Né? E, claro, que eu faço o meu recorte dentro da área da ecologia política, como eu te disse. E o que eu analiso mais especificamente? Quando eu falo nos movimentos latino-americanos, de contra-hegemonia latino-americana, eu estou me referindo ao que o professor Antônio Carlos Volkmer, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, tem pesquisado, que se chama o novo constitucionalismo latino-americano, que tem emergido com força e tem sido um divisor de águas no que a gente chamou de constitucionalismo moderno. Sim. E esse constitucionalismo latino-americano se torna mais explícito na Bolívia, no Equador e na Venezuela, em que vários grupos diferentes, representantes da sociedade que antes não tinham voz, como grupos indígenas, camponeses, movimentos originários dos Andes, né, grupos originários dos Andes, agora passam a compor e fazer parte do Estado. E isto cria uma reação para os grupos conservadores que veem com isto uma alteração do status quo. Do status quo, exatamente. O conservador é isso, né? Exatamente. Ele está sempre tentando frear um movimento da história, né? Os movimentos de progresso, progressistas de história, vamos dizer assim. E no constitucionalismo latino-americano me parece isso uma coisa muito evidente, porque ele incorpora toda essa discussão, por exemplo, do meio ambiente, da ecologia política, como um elemento político. Que é uma questão que hoje aflora
a questão do meio ambiente e, ao mesmo tempo, há um choque entre os ambientalistas e os desenvolvimentistas, como se ambas as coisas fossem autoexcludentes. Exato. E olha que interessante, voltando lá ao nosso início de fala, a ideia de desenvolvimento que nós temos é uma ideia que vem da Europa e dos Estados Unidos. Principalmente os Estados Unidos. Principalmente. Mas nós vamos fazer um intervalo, Márcio, e nós voltamos em seguida, logo depois do intervalo, tratando dessa questão. E, inclusive, nós vamos tratar, ou tentar tratar, pelo menos, da questão da hegemonia da comunicação, que é uma coisa patente no Brasil de maneira muito especial. Eu estou conversando com o professor Márcio de Souza Bernardes, que é professor de Direito Ambiental e Direito e Cidadania aqui na Unifra e doutorando em Direito pela Universidade de Santa Catarina. Fique conosco, voltamos em seguida com o tema Direito. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Este é o Tema em Direito, a segunda parte do programa, para você que está nos sintonizando agora. Eu estou entrevistando o professor Márcio de Souza Bernardes, professor de Direito Ambiental e Cidadania e Direitos Humanos. Cidadania e Direitos Humanos aqui na Unifra. Nós estávamos falando no final do primeiro bloco sobre a questão da hegemonia, da questão das constituições latino-americanas que estão agregando forças até então excluídas, né? E eu queria também introduzir a questão da hegemonia da informação, por exemplo, hoje, principalmente da Rede Globo, que ela dita o padrão de comportamento, que não é um padrão de comportamento nosso. Né? É um comportamento muito americanizado. Né? Então, continuamos nisso, professor. Pois é. Como eu falava no final do primeiro bloco, essa questão de desenvolvimento, ou o tipo de desenvolvimento que a gente fala hoje, ou almeja, ou muitos defendem, e a Rede Globo está aí também como uma porta-voz desse tipo de desenvolvimento, é um tipo de desenvolvimento, ou de padrão de desenvolvimento eurocêntrico, como a gente fala, ou mesmo norte-americano. Na verdade, o conceito de desenvolvimento que nós utilizamos mesmo parte dos Estados Unidos, no final da Segunda Guerra, na verdade, na década de 50, em que um dos presidentes coloca o que é desenvolvimento hoje no mundo, hoje, em 1950 e vem até hoje, que seria justamente o padrão norte-americano, né? O American Way of Life, de consumo, de vida, de tecnologia, de ciência, e que todos os países, então, que não chegassem ao patamar norte-americano seriam subdesenvolvidos. E os que estavam em patamar de igualdade seriam países desenvolvidos. Mas esse é um conceito importado, né? Nós temos uma diversidade de culturas no mundo. E é isso que o constitucionalismo latino-americano está tentando, de certo modo, modificar. E está conseguindo, em certa medida, pelo que eu tenho analisado. Nós conseguimos ver que eles rompem hoje com uma ideia una de povo, né? As constituições da Bolívia e do Equador especificamente, eles não trabalham mais com o Estado Nacional,
eles não têm a ideia de Estado nacional. Eles têm a ideia de Estado plurinacional, Sim. que incorporam diversas nações, diversos anseios. E essas nações, inclusive, têm esses diversos anseios e grupos sociais dentro de um mesmo território, né? Teriam, inclusive, a sua ordem jurídica, que se comunica, que dialoga com uma ordem jurídica maior dentro desse território. Numa verdadeira pluralismo federação. jurídico. Numa verdadeira federação, que não é uma federação territorial, mas é uma federação nacional. Nacional, poderíamos dizer assim. Acho que a federação acaba ainda sendo um conceito um pouco engessado, porque eles estão indo um pouco além disso. Sim. Há um diálogo permanente dos povos indígenas com os povos andinos, com a construção dos seus direitos. E quando eu falava na questão ambiental e aí do desenvolvimento, é interessante que esses povos também, eles têm incorporado nas constituições justamente que a forma pela qual os povos indígenas, esses países, eles são de maioria indígena, percebem a natureza. Então eles não trabalham mais com a ideia do desenvolvimento nos moldes norte-americanos ou europeus. Eles trabalham com a ideia de bem viver. Então eles trabalham hoje com uma ideia do direito ao bem viver, que não necessariamente é um direito de consumo, um desenvolvimento de acumulação, consumo ou capital. Os povos indígenas podem viver muito bem nas suas florestas, né? Tem um bem viver, tem uma politização, uma educação, né? De acordo com a sua cultura, né? E eu acho que é isso. O Cristóvão Buarque, há pouco tempo atrás, fez um pronunciamento falando sobre o direito, ele tem defendido isso, o direito à felicidade. Sim. Eu acho que esses povos incorporam, em certa medida, isso. Em outra questão, eles incorporam a Pachamama, a terra, como um sujeito de direito. Mas não um sujeito de direito abstrato. Um sujeito de direito que compõe o modo de produção da vida deles, o modo de produção que tem que ser respeitado. Então a terra, né, o ambiente passa a ser sujeito de direito, coisa que é extremamente impensável numa estrutura que nós formamos de direito até hoje, né? Porque a cultura judaico-cristã ocidental, e que veio a dominar a América, né, ela tem a ideia de que o homem foi feito para subjugar o mundo. Exato. Né? Uhum. Quando, na verdade, o pensamento indígena é exatamente o contrário, né? De que o homem, o homem faz parte da natureza e, como parte da natureza, ele tem que conviver com a natureza. Uhum. E a formação judaico-cristã é exatamente o contrário, né? Quer dizer, tu vai subjugar os animais, as plantas, o mundo e fazer a tua forma, que é o que está nos levando a essa insustentabilidade hoje. Sem sombra de dúvidas. E eu diria que isso se desdobra na ciência moderna a partir de René Descartes, né? Que foi um cientista muito importante, obviamente, nos trouxe um método analítico, mas a análise cartesiana do mundo é essa análise que separa a razão, né? O homem como detentor da razão, o cogito, né? Cogito ergo sum, Sim. Penso, logo existo. A razão da existência do homem é o pensamento, a racionalidade, como se separado fosse dos elementos biológicos, químicos, físicos do seu entorno, né? Em que ele faz parte. Então, esse deslocamento que já vem de toda a tradição judaico-cristã, ele ganha na ciência um contorno mais sério. E ele vem para o direito, ele vem para toda a construção teórica do direito, principalmente sob a forma de idealização do direito, né? Como se nós tivéssemos um direito, um conjunto de regras, fora da vivência da comunidade. E só aqueles iniciados, né, no mundo jurídico teriam acesso e depois voltariam. O mito da caverna, do Platão, Sim. também fala isso. E esse novo constitucionalismo latino-americano me parece que rompe com essa lógica, né? Nós não somos só mente, nós somos mente e corpo, né? O Eduardo Galeano fala muito isso, né? O intelectual é aquele que é uma cabeça rolando no mundo, que é fora do mundo. Eu vi do Galeano um filmezinho no YouTube, Isso. Em que ele, quando participava destas manifestações que hoje estão ocorrendo no Brasil, na Espanha... Na Espanha, ano retrasado? Eu exatamente. Ele deu uma entrevista e refere exatamente isso, que o intelectual é só uma cabeça, ele não tem corpo. E essa é a grande questão, é unir cabeça e corpo. Sentimento, né, nós não podemos ser só instintivos, obviamente, a racionalidade tem um papel grande, mas ela não pode ter um papel de romper também com o que nós sentimos, com o que nós vivenciamos, com o nosso contato com a natureza. Então é aí que entra, eu acho, essa discussão de ecologia política, que muitos até estranham o termo, né? Ora, como assim ecologia política? O que quer dizer isso? O Marx teve uma mudança no seu pensamento quando ele estava na sua produção científica, quando ele teve contato com a economia política.
quando ele descobriu que toda a forma de economia que se construía na sociedade moderna, o que ele chamava de sociedade burguesa moderna, na verdade estava ditando as regras e construindo um tipo de Estado e de relações políticas. Aliás, e hoje no direito ambiental é isso que acontece, no meio ambiente. Mas, fugindo do direito ambiental, hoje, os Estados estão subordinados à economia mundial. E internamente a política está a reboque da economia também. Exatamente. Por isso que eu diria que o Marx, que eu acabei de citar agora, deve ser lido com cuidado. Né? Muitos dizem, Marx morreu, a coisa dos comunistas na União Soviética. Eu não sei, não. Por que eu digo isso? Porque eu acho que foi um sujeito que a preocupação dele nem era falar sobre o comunismo. Se a gente pegar toda a obra dele, ele falou pouquíssimo sobre o comunismo no que ele escreveu. Ele se referia, sim, a uma análise, a uma busca de compreensão da sociedade capitalista. Sim. E ele falava justamente que a sociedade capitalista vai chegar num momento que ela vai ser global, que ela vai tentar, inclusive, ou que vai estar, inclusive, dentro dos nossos padrões de comportamento e de construção de afetos, de solidariedade. E isso é muito interessante, porque eu acho que é um autor que deve ser relido com cuidado. E tanto isto é verdade que hoje, por exemplo, está inserida no mundo capitalista a China, que Exato. representa quase metade da população mundial e que a China sempre não esteve alinhada com o pensamento ocidental. Né? Então, o pensamento ocidental invadiu a China e a Índia, que tem uma visão completamente diferente do ponto de vista espiritual, né, da vivência do homem. Mas o capitalismo chegou lá, se infiltrou e tende a dominar também esses dois gigantes. Exatamente. E, de certo modo, foi o que aconteceu com a própria União Soviética. Essa é uma leitura de alguns autores com a qual eu compartilho. Nós não tivemos nunca comunismo ou socialismo, como as pessoas falam, né? O que nós tivemos foram capitalismos de Estado. Capitalismo de Estado. Mudou o patrão. E não é isso que se quer hoje. Na verdade, eu acho que esses movimentos de rua demonstram isso. A gente não quer nenhuma coisa nem outra. Não quer o capitalismo. Bom, mas a gente também não quer um capitalismo de Estado, né? A gente quer avanços sociais. E eu não sei realmente onde isso vai dar, como vai se desdobrar, mas, como eu disse, a gente está num momento de politização, num momento de discussão sobre isso. Eu acho que essas questões têm que ser postas e trabalhadas, tratadas com cuidado. Professor Márcio Bernardes, a nossa conversa, nós poderíamos ficar horas e horas conversando sobre isso. É verdade. É uma matéria interessantíssima e que deve interessar a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, querem conhecer ou querem procurar entender este mundo que nós estamos vivendo. Se nós continuarmos olhando o nosso mundo com os paradigmas que nós tínhamos de 20, 30 anos atrás, nós não vamos entendê-lo. Né? Nós não podemos olhar um mundo que é digital com a visão analógica. Né? Então, professor, eu quero lhe agradecer imensamente por ter atendido o meu convite. Com certeza, para todos nós, para mim, para o pessoal que está assistindo, para os alunos e para o público externo da Unifra também, esta conversa foi de grande valia. O tema é Direito, está encerrando a sua apresentação agora. Nós seremos reprisados à noite, às 0h30, e você também tem acesso a este programa através do canal da TV Unifra no YouTube. Obrigado pela sintonia e até a próxima segunda nesse mesmo horário.